Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Anquises, eu trabalho na VeriSign, numa área que chama iDefense, que é uma área que faz pesquisa em segurança e o que a gente chama de inteligência e segurança. E essa apresentação que eu trouxe aqui hoje é uma apresentação onde eu quero discutir dois temas que são bem atuais e que surgiram recentemente, que é a questão da guerra cibernética. Na verdade, sim, são temas que existem há bastante tempo, mas que recentemente começaram a ter um destaque muito grande, não só da mídia, mas até no dia a dia de muitos nós aqui, indiretamente ou não. Mas que é justamente a questão do hacktivismo, da guerra cibernética, e como isso afeta a todos nós, né? Mesmo nós que não estejamos participando efetivamente desses protestos ou dessas atividades, mas nós em nossas empresas e tudo mais. Então, esse é o principal objetivo aqui da palestra. É um material que eu já... A parte de guerra cibernética eu já palestrei em alguns eventos, inclusive aqui no CNASE do Rio de Janeiro, mas eu dei uma encurtada nessa parte da guerra cibernética para conseguir abordar também a questão do hacktivismo, e principalmente à luz dos novos incidentes que estão acontecendo aí e saído bastante na mídia. E justamente essa é a questão. A guerra cibernética e o hacktivismo são dois assuntos que hoje estão na moda, que estão na mídia. Então não é difícil a gente ver por aí palestras, o pessoal usando as questões, a ameaça da guerra cibernética e a ameaça de ataques via hacktivismo até para vender soluções de segurança. Eu ainda quero ver, né, daqui a pouco vai surgir alguma estatística que vai mostrar que, em função desses ataques aí do LUSEC contra a comunidade de segurança, né, a famosa operação ANTSEC, que como efeito colateral deve ter feito as vendas de produtos de segurança estourarem, né, assim, né, muita gente vendendo aí. Pelo menos eu vejo assim dos meus colegas que trabalham na área de vendas, pré-vendas, assim, muita gente vendendo soluções de segurança em função, né, do medo que as empresas têm, né, desses ataques que estão acontecendo. E é uma coisa que nem eu já comentei, hoje é um assunto que está na moda, tem saído na mídia. Isso aqui é a capa da revista Época de pouco tempo atrás. Quem for nas bancas vai ver lá na InfoExame, né, eu esqueci no hotel, senão já chacoalhava aqui. A InfoExame desse mês aqui tem uma reportagem de capa sobre hacktivismo, Grupo Anônimos, Grupo LUSEC. Então, é um assunto que hoje está mais do que nunca na moda, mas não é um assunto novo. E por que está na moda? Só para lembrar. Em janeiro de 2010, ou seja, mais de um ano atrás, o Google, né, teve uma iniciativa praticamente inédita e corajosa de ir à mídia e falar: nós fomos invadidos por um malware extremamente sofisticado que ficou durante meses na nossa rede roubando informações, né, internas, confidenciais, secretas, projetos e tudo mais aqui da empresa. Não só nós, o Google, mas como várias outras empresas americanas, que essas outras empresas não tiveram coragem de ir à mídia também. Então, nesse dia, né, o pessoal ficou conhecendo que depois a McAfee chamou de Operação Aurora, que era realmente um ataque orquestrado e bem direcionado a empresas específicas, né, nos Estados Unidos, para justamente infiltrar na empresa, permanecer aquele malware infiltrado e roubando informações internas, secretas e confidenciais. Então, aí, nessa hora, o pessoal já começou: opa, meu Deus, estão roubando dados. Daí surgiu o termo APT, né, de Advanced Persistent Threats, né, que são as ameaças avançadas e persistentes, que foram feitas justamente para invadir empresas e roubar informações pela maior quantidade de tempo possível. E aí essa questão começou a entrar na moda de espionagem entre países, altamente sofisticada, etc. E muita empresa de segurança começou a vender, né, as soluções de outra siglazinha, que é o DLP, né, Data Leakage Prevention, ou seja, prevenção de vazamento de dados. Então, APT e DLP surgiram aí, né, muito na moda por questão desses ataques do Google. Mas não parou por aí. Em abril, né, aí o Wikileaks ele divulgou um vídeo famoso, que não sei se todos vocês lembram, ou conhecem ou reconhecem, que é o que ele chamou de Collateral Murder, que foi um vídeo bem polêmico, onde mostra, né, um vídeo real, filmado de um helicóptero Apache americano, que mostra um bando de gente lá, acho que no Afeganistão, se reunindo, e o pessoal lá do helicóptero: estou vendo um monte de gente ali, né? Aparentemente é tudo terrorista, posso metralhar os caras? Né? E fica lá um tempinho, lá, os caras discutindo lá com o controle se pode metralhar, e até que eles têm o OK, né, engage, né, e os caras vão lá e disparam, né, solta lá a metralhadora em cima desse pessoalzinho que estava se reunindo.
Logo em seguida, no vídeo mesmo, aparece a imagem de uma Kombi chegando para resgatar o pessoal, socorrer, né, levar para o hospital alguma coisa. E o pessoal do helicóptero não tem dúvida, né, metralha a Kombi também. Detalhe, dentro da Kombi tinha uma criança, mas até aí isso por si só não seria motivo para muito escândalo, principalmente para os americanos. Mas o principal problema é que dentro dessa galera aqui, na verdade, tinham 2 repórteres da Reuters. E a Reuters ficou durante meses perguntando: ô, governo americano, o que aconteceu que meus repórteres voltaram tudo cheio, tudo furado, né? E os caras, não sei, aconteceu, não sei, não estou sabendo, né? Até que vazou esse vídeo. Daí o governo americano teve que assumir, né, que fez cagada. E aí isso já começou a incomodar o governo americano, né, vazando informações aí secretas, né, de operações militares através do Wikileaks. Tanto é que eles ficaram pé da vida que assim que descobriram um infeliz que roubou essas informações, esse cara até hoje está preso numa prisão sem ser julgado, uma prisão militar, e o cara é obrigado a ficar pelado dentro da cela dele, né, justamente para os caras não derem nem para ele a chance de se enforcar e se suicidar com a cueca. Né? Chega a esse nível. O grau de empotecimento dos soldados do exército americano com essa história. Né? Aí, como se isso não bastasse, em junho surgiu, né, começaram a surgir as histórias, os relatos, os boatos e as verdades sobre o Stuxnet. Que eu não vou entrar em detalhe agora, porque daqui a pouco eu tenho 2 slides sobre isso. Ou seja, o Stuxnet ele é um marco, porque ele mostrou para todo mundo, né, a que ponto um governo ou uma organização pode chegar em nível de preparo e sofisticação, né, para construir uma arma cibernética, para conseguir realmente, fisicamente, destruir, danificar uma infraestrutura de um país. É um caso real, verdadeiro, né, praticamente bem documentado, né, embora alguns detalhes são bem escondidos da história. Mas assim, foi um despertar para o mundo sobre a questão da guerra cibernética, né, que isso realmente pode acontecer e até que ponto um governo pode chegar para impactar o outro. Aí, no final do ano passado, em novembro de 2010, teve o famoso Cablegate, que foi quando o Wikileaks começou a vazar várias correspondências internas do Departamento de Estado americano, né? Aqueles famosos, os gringos chamam de cables, né? São as correspondências internas entre o governo americano, embaixadas e tudo mais. Aí começou a rolar um monte de escândalo. E aí o governo americano ficou pé da vida de vez com o Wikileaks, né? É uma questão muito delicada, porque você não pode simplesmente processar os caras, porque entra a questão de que o Wikileaks ele se posiciona como um órgão de mídia, né? Não é ele que vaza informação, ele só recebe de fontes confidenciais e repassa. Então, como o governo americano não consegue derrubar, fechar, né, legalmente o Wikileaks, o que ele fez? Começou a pressionar as empresas para cortarem os recursos do Wikileaks. Chegou lá na Amazon, onde o Wikileaks tinha um site, né, provisoriamente hospedado, e falou: Amazon, tira os caras do ar. A Amazon tirou os caras do ar. Chegou na Visa, PayPal, Mastercard, corta os meios de recebimento de doações do Wikileaks. Visa, né? Assim, lei máxima, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? O governo americano mandou cortar. PayPal, Visa, Mastercard cortaram, né, os fundos de doação para o Wikileaks. E aí, o Anonymous, que até então era um grupo considerado um grupo mais de troll, né? Não um grupo muito sério, assumiu as dores do Wikileaks e começou a fazer que eles chamaram de operação payback, né, uma revanche, contra as empresas que começaram a cortar os recursos para o Wikileaks. E aí derrubaram, através de ataques da DDoS, alguns sites, como a Visa, Mastercard, PayPal. Né? Então imagina que você que é uma pequena empresa lá no governo nos Estados Unidos, que faz e-commerce, você fica vários dias sem poder fazer e-commerce porque o gateway de pagamento está fora do ar porque está sofrendo DDoS. Então, aí, esse é um momento chave, na minha opinião, porque nesse momento foi quando o Anonymous ele mudou um posicionamento que ele tinha até então, de ser um grupo mais de porra loucas, né, com perdão da palavra, para assumir uma postura um pouco mais politizada. Então, logo depois, né, agora há pouco tempo atrás, o LUSEC, que é uma dissidência, é um pequeno grupo que saiu do Anonymous, né, uma dissidência, montou uma operação que eles chamaram AntiSec, que é vamos sacanear com o mundo inteiro, né? E começou a fazer ataques, né, tanto de negação de serviço quanto vazamento de informação para expor várias empresas ao ridículo. E aí, logo em seguida,
né, entra aqui no Brasil, o LUSEC Brasil. E aí, né, com alguns 6 meses mais ou menos de atraso, né, o Brasil ele entra aí na onda do hacktivismo, né, que já estava acontecendo no mundo há um certo tempo. Então, assim, mais ou menos no mesmo dia, praticamente, que surgiu o LUSEC Brasil, surgiu o Anonymous Brasil também, que são 2 grupos, né, que teoricamente seriam uma representação, um capítulo, né, brasileiro do LUSEC e do Anonymous, mas que, se a gente for ver realmente a questão ideológica, embasamento, é totalmente diferente. Aqui está totalmente desvirtuado com relação ao Anonymous internacional e o próprio LUSEC. Não que isso seja uma coisa boa ou ruim, mas é só que é uma característica, né, que existe uma diferença. E aí, entrando na questão da guerra cibernética, a primeira pergunta é: a guerra cibernética existe? E a resposta óbvia é que sim. Que, na verdade, a guerra cibernética ela é uma evolução da tecnologia de guerra. Desde os primórdios da humanidade, qualquer conflito que tivesse, seja porque, de repente, aquela aldeia ou aquele povo mora numa terra que tem mais comida, mais água do que a minha, ou porque a princesa do cara é mais bonita do que a minha, qualquer coisa é motivo para 2 grupos entrarem em conflito. E, assim, questão de conflito, você pega tudo que você tiver pela frente para dar na cabeça do cara, do seu adversário, né? Seja pedaço de osso, pedra, flecha, espada, escudo para se proteger da espada, pólvora, arma, né? E agora computador. Ou seja, se eu tenho que atacar alguém, eu vou usar qualquer ferramenta que eu tenho para atacar aquele grupo, aquela pessoa, aquele meu inimigo. E hoje não tem por que não, né? Porque eu não vou usar também o computador para atacar o meu adversário. Ah, porque eu não sei usar a internet, tocar o teclado e dar na cabeça do cara, mas ataca. Entendeu? Você vai usar o que você tiver na sua mão. Então, assim, a guerra cibernética ela é uma evolução natural da tecnologia aplicada a um cenário de guerra, um cenário de conflito. Então, da mesma forma que existe a guerra na terra, no ar, no mar e no espaço, inclusive, existe também a guerra no ciberespaço, né? Ou seja, hoje, vários países já consideram o ciberespaço como o 5º domínio da guerra. Ou seja, se eu precisar fazer guerra contra alguém, essa guerra ela vai naturalmente envolver a terra, ou seja, soldados, canhões, e tudo mais que tiver, né, que eu fizer o ataque via terra, o mar, através de navios, submarinos, etc., o ar, o espaço e também, por que não, usar também o ciberespaço. E a guerra cibernética, ela é uma variação natural e uma evolução da guerra eletrônica, ou seja, conforme surgiram também as tecnologias de comunicação, de telecomunicação, e as tecnologias eletrônicas e que foram aplicados à guerra, né, o ciberespaço também está sendo aplicado, né, às estratégias de guerra, né? Então entra aí a questão da ciberguerra. E é interessante porque o que acontece? Todas as forças armadas, todas as forças exército, marinha, aeronáutica, no caso dos Estados Unidos, os fuzileiros e qualquer variação que a gente possa imaginar em cada país, né, todas as forças de todos os países, eles têm desenvolvido dentro de si algum certo tipo de infraestrutura para a guerra eletrônica. E, consequentemente, já desenvolveram também dentro daquela determinada força daquele determinado país uma certa infraestrutura, estratégia e ferramental para ataque, né, e defesa no ciberespaço. Então, é totalmente natural hoje você ver um exército, de qualquer país que seja, que tenha toda uma infraestrutura de telecomunicações, equipamentos, né, para fazer guerra eletrônica e guerra também no ciberespaço. E uma coisa extremamente interessante da questão específica da guerra cibernética é que ela permite que exista o que a gente chama de conflitos assimétricos, ou seja, eu posso ter 2 forças, né, que teoricamente são bem diferentes uma da outra, em termos de infraestrutura, tamanho e poderio militar tradicional, mas através do ciberespaço eu posso equiparar essa questão, né? Eu consigo, com um investimento relativamente pequeno, montar um exército de guerreiros virtuais e causar danos para um país, para uma infraestrutura de um país ou para uma força militar oposta, né, muito grande, mesmo que a minha força militar seja muito menor. O exemplo mais claro é o soldado americano. O soldado americano ele é um CPD ambulante, né? O cara até access point na cabeça tem já. Né? Você quer sacanear o soldado americano, corta o Twitter do cara, corta o Facebook, o cara não sabe nem onde atacar mais. Né? Então o soldado americano é totalmente aparelhado, e o cara vai lutar lá totalmente aparelhado, com uma armadura que deixa ele 3 vezes o tamanho dele, contra um carinha que está lá só com uma metralhadora e um turbante.
Então, existe hoje essa diferença muito grande, né? Então, assim, ou coisa interessante, então, assim, que também é interessante, é que de um lado você tem, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país altamente dependente da tecnologia, atacando alguns países que independem totalmente da tecnologia. Os caras não têm tecnologia lá no dia a dia. Então, se aquele país consegue, né, com poucos recursos, criar um pessoal, desenvolver um pessoal capacitado tecnologicamente, consegue eventualmente equiparar, né, num cenário de luta contra o soldado totalmente tecnológico. Corta o acesso lá do cara, corta o link de comunicação, consegue sacanear os aparelhos que estão todos plugados no cara, o cara não consegue fazer nada. E quando a gente fala de guerra cibernética, normalmente está falando o quê? Né? De tentar fazer a questão da inteligência, ou cyberinteligência, ou seja, né, buscar informações sobre o seu adversário, propaganda e contra-propaganda, ou seja, usar a internet para você divulgar, difundir, né, a sua ideologia, ou, né, por que você está atacando, por que você está defendendo, e queimar o filme do adversário também, né, e fazer propaganda de que aquela sua ação ela é legal, válida, etc., e o outro cara é o cara do mal. Existe a questão de você conseguir influenciar a capacidade de comando e controle do seu adversário, ou seja, a capacidade das forças armadas do adversário, né, terem comunicação entre a tropa que está lá no palco de guerra e o comando central. Né? Então, se eu conseguir interferir nessa comunicação, seja capturando essa comunicação para descobrir o que o exército adversário está querendo fazer, ou melhor ainda, se eu conseguir interferir nessa comunicação, então, enquanto o general quer que o cara ataque ali, eu mando ele atacar aqui, né? E boto já a minha força esperando os caras para pegar os caras por trás, etc., é melhor ainda. E tem a questão da famosa infraestrutura crítica de um país. O que é a infraestrutura crítica de um país? É tudo que faz um país funcionar. Né? Ou seja, num país sério, é água, energia elétrica, telecomunicações, sistema financeiro, sistema aéreo, né? Controle do sistema aéreo. No Brasil é samba, né? Cerveja e carnaval. Se você cortar samba, cerveja, né? E futebol, na verdade, né? Separa o país. Né? Não precisa muita coisa. Então, se eu conseguir atacar, né, alguma empresa que provê infraestrutura crítica para um país, e hoje todo mundo, todas essas empresas, de alguma forma, estão conectadas à internet, de alguma forma usam sistemas altamente informatizados no seu dia a dia para operar, né, a sua infraestrutura, eu consigo, de repente, parar um país. Vamos pegar um caso hipotético. Aqui no Brasil ainda não acontece, mas nos Estados Unidos já existem o conceito das smart grids, que são o quê? São as empresas de energia elétrica, automatizando toda a rede de distribuição de energia elétrica até a casa do cliente. Então, a empresa de energia elétrica ela tem um medidor inteligente na casa do cliente, onde ele consegue medir o que o cliente está fazendo, né, e remotamente alterar os parâmetros de quanto que o cliente está recebendo de energia elétrica. Né? Se eu conseguir entrar nessa rede e alterar esse parâmetro, eu consigo, de repente, causar um blackout no país. Né? Ou fazendo coisas menos complexas ainda. Então, esse pode ser uma arma poderosa num cenário de guerra. Então, se eu estou querendo invadir um país, por que não fazer um blackout naquele país na hora que eu vou invadir? Eu vou atrasar muito a capacidade de resposta daquele país. Por que não cortar o sistema de telecomunicações? Aqui no Brasil nem precisa, né? Aqui toda hora cai, né? Operadora A, operadora B, não vou falar o nome porque está gravando, né? São Paulo mesmo já aconteceu algumas vezes, né? De uma operadora de telefonia lá, né? De telecom, né, ficar dias fora do ar, tal, e quase o caos. Né? Aqui no Rio tem bueiro-bomba, né? Então se eu consigo plantar lá um vírus para fazer explodir bueiro, por que não? Né? E coisas assim. E existem vários casos que a mídia costumou rotular como casos de cyberataques, mas que na verdade não são caso específico de cyberguerra, mas eles servem para ilustrar a capacidade que a gente pode chegar. Em 2007, teve o famoso caso da Estônia, que, pelo simples motivo que o pessoal pegou uma estátua do soldado russo, que a Estônia era uma antiga possessão russa, né, digamos assim, ficava lá. Então, assim, no meio da cidade, da capital da Estônia, tinha uma estátua lá em homenagem ao soldado russo, né, heróico, desconhecido, que morreu invadindo e conquistando a Estônia. Legal, durante a Segunda Guerra. Aí o que acontece? A Estônia já é um país livre, os caras viraram para aquela estátua e falou, né, em puro, né, estonês fluente, né, what the porra is that que essa estátua está fazendo aqui? Né? Cataram a estátua e levaram lá para o fundo do cemitério. Construíram esse murinho bonitinho para dar uma disfarçada, né? E jogaram a estátua lá da praça principal e mandaram lá para o fundo de um cemitério.
Os estonienses, né, ficaram felizes da vida, mas os russos, que até hoje ainda moram na Estônia, que é uma parcela, né, não muito grande, mas ainda assim significativa da população, obviamente ficaram pé da vida, fizeram protestos na rua, teve quebra-pau, isso ninguém fala. Mas aí, quando os amigos russos da Rússia ficaram sabendo dessa história, também ficaram pé da vida, o que eles fizeram? Vamos sacanear a Estônia, vamos fazer um ataque de DDoS contra os sites do governo da Estônia. A moral da história, eles tiraram o país inteiro do ar por algumas semanas. O país inteiro ficou fora do ar por conta de um ataque de DDoS, né, ataque de negação de serviço distribuído, vindo da Rússia contra a Estônia. Muita gente fala isso como, né, o início das possibilidades de guerra cibernética, tal, mas na verdade isso não é uma guerra cibernética, porque não foi o governo russo atacando o governo da Estônia, foi um bando de russos, né, descontentes, com um certo nível de conivência do governo russo, com certeza, mas assim, não foi o governo russo que orquestrou esse ataque, né? Mas o fato é, um país inteiro ficou fora do ar porque foi atacado, né, por outro país. Em 2008, teve o caso da Geórgia, que aí sim, o governo russo resolveu invadir, né, a sua ex-província, que era a Geórgia, né, então mandou tanque em cima dos caras, só que ao mesmo tempo que mandou os tanques, ele fez uma campanha online, né, criou um site lá, stopgeorgia.ru. Então, ao mesmo tempo que tinham soldados invadindo fisicamente o país, né, os russos, né, tinham hackers russos, né, vamos chamar de hackers assim para generalizar, né, fazendo DDoS contra os sites do governo e sites de informação da Geórgia. Então, imagina que você está na sua casa, você vê um tanque passando no seu quintal, cheio de soldado, você fala, né, em georgiano fluente, né, what the porra is that que esse tanque está fazendo aqui, né? Você vai na internet para descobrir o que está acontecendo, tudo fora do ar. Você fica perdido, não sabe o que fazer. Em 2009, teve um caso interessante, que chamaram de ataques de 4 de julho, que foi uma série de ataques de negação de serviço contra alguns sites do governo americano e vários sites da Coreia do Sul. Até hoje ninguém sabe exatamente quem foi que fez, nem porquê, mas especula-se que foi um proof of concept, né, da China ou Coreia do Norte para ver se conseguiriam facilmente derrubar toda a comunicação entre Coreia do Sul e Estados Unidos, caso necessitasse, né? 2010, o caso da Operação Aurora do Google, e em 2009, né? E em 2010 agora a questão do Stuxnet. Que o Stuxnet, caso alguém não saiba, né, porque andou hibernando nos últimos meses e só acordou agora, né, ele foi um verme construído especificamente para invadir sistemas SCADA, né, que são sistemas de controle industrial, feito pela Siemens, um sistema específico, um software específico da Siemens, feito para controlar sistemas industriais específicos. Esse cara, ele usava 4 zero-days para invadir a máquina, né? Um zero-day no mercado negro, né, de software, né, no mercado underground, ele custa mais ou menos em torno de uns $100 mil. Ou seja, né, só o investimento em zero-days aqui, né, se quem construiu comprou ou não, foi no mínimo $400 mil aí, né, de investimento a princípio, né? Parênteses, tudo que eu estou falando aqui é mais ou menos especulação baseada em várias pesquisas que várias empresas fizeram, mesmo porque o Stuxnet, assim como a maioria dos vírus que existem hoje, eles não vêm com um botão de help, about, quem foi que fez, né? Então, muito que a gente fala hoje é especulação através de pesquisa em cima do código vivo do vírus, né, tentando destrinchar o bichinho e ver o que ele está fazendo. Então, ele usava 4 zero-days para invadir a máquina. Uma vez que ele invadia, ele olhava, essa máquina aqui está rodando o sistema da Siemens? Não está rodando, então não faz nada, vou embora, tal, né, parte para o próximo. Tá rodando? Legal, vou sacanear o cara. Então, né, usava 2 certificados digitais falsos, né, roubados de 2 autoridades certificadoras, para se instalar no Windows como um driver válido. Uma vez que ele instalava no Windows, ele ficava lá, né, dormente e pronto para atacar o sistema da Siemens, né, que eu vou falar no próximo slide. Uma coisa interessante é que ele foi feito para se propagar por USB. Porque normalmente esses sistemas industriais eles ficam fora da internet, normalmente. Então já foi criado pensando, opa, eu vou ter que invadir um sistema que não está na internet, que está offline. Então já foi preparado para invadir sistemas offline, via USB principalmente. E aí, uma vez que ele entrava numa máquina que tinha esses sistemas, que ele fazia o seguinte, legal, estou na máquina que tem os sistemas, ele alterava um parâmetro de registro específico, que é um parâmetro que depois se descobriu que ele controla a velocidade de rotação desse negocinho aqui, né,
que é uma centrífuga de enriquecimento de urânio. Ou seja, você joga o urânio aqui, mas esse negócio fica rodando pra caramba, né, e vai saindo pelas bordas urânio enriquecido. E aí ele alterava esses parâmetros aleatoriamente, né, em termos de velocidade, em termos de dado. Então, hoje alterou pra caramba, depois voltou ao normal, uns 2, 3 dias depois altera de novo. Até que em algum momento ele alterava para um valor de rotação que era acima do que o dispositivo aqui aguentava. E aí esses negócios começavam a explodir. Né? Então imagina que você trabalha numa usina de refinamento de urânio, com 4.000 tubinhos desse, e 1.000 deles começam a explodir aleatoriamente. Eu no primeiro já tinha ido embora, né? Não sei se alguém ficou até o segundo ou terceiro, mas eu no primeiro já tinha ido embora. E por que a gente fala que foi o ataque foi direcionado ao Irã? Primeiro, porque estatisticamente, né, assim que começaram a detectar o Stuxnet, o Irã era o país com maior quantidade de máquinas infestadas pelo cara. Assim, opa, por que tem tanto vírus no Irã, né? Quase não tem computador lá. Daí depois vinha a Índia, né, e depois o resto do mundo. Aí o pessoal já começou a falar, opa, tem alguma coisa aqui. Né? Depois realmente descobriram, né, através de vídeos e outras coisas, né, e depois o próprio governo iraniano assumiu, né, que várias centrífugas foram, né, atacadas lá na usina de Natanz, mas demorou bastante até eles descobrirem exatamente o que estava acontecendo. Então, de fato, foi um vírus que foi criado para invadir um sistema específico que controlava centrífugas de enriquecimento de urânio de um país específico. Aí daí tem muito mais detalhe aí que dava para ficar uma palestra inteira só falando disso. Né? Ou seja, fazendo uma comparação com a palestra do Mandarino, né, há pouco tempo atrás, né, se os caras têm a pachorra, né, de mandar um caça atravessar o país inteiro para bombardear uma construção de uma usina nuclear secreta, né, então lembra da foto, né, tinha foto do prédio, foto do buraco. Né, se alguém perguntasse, o que esse buraco está fazendo aqui? Ele sempre esteve aqui. Eu nunca construí uma usina nuclear secreta aqui. Esse buraco sempre existiu. Então, se os caras mandaram 2 caças invadirem um país e bombardear uma usina nuclear secreta, fala sério, né? Mandar um vírusinho aqui foi trabalho do estagiário, né? Ah, você quer ser efetivado? Faz um vírus daqui para destruir a usina de enriquecimento dos caras, né? E aí o que acontece? Quando a gente pensa em guerra cibernética, existem vários cenários propostos, mas o que mais assusta a gente é justamente esse terceiro cenário, que de repente eu tenho um cyberataque causando uma guerra convencional. Ou seja, de repente eu invado o seu sistema, eu causo um blackout no seu país, ou derrubo o seu sistema aí aéreo, ou derrubo sua bolsa de valores, né? Abre parênteses, a bolsa de Hong Kong está 2 dias fora do ar por conta de ataque de DDoS. Né? Hoje é o 2º dia, desde ontem. Né? Então, de repente, eu ataco a infraestrutura de um país, né, via ataque cibernético, e recebo uma resposta tradicional, ou seja, outro país entra em guerra comigo. Isso pode acontecer? Isso, para mim, é assustador. Será que pode acontecer? Ainda não aconteceu. Mas os Estados Unidos, no dia 16 de maio de 2011, lançou o que eles chamaram de a Estratégia Internacional dos Estados Unidos para o Ciberespaço, que é um documento bem legal, que fala bastante coisa interessante. Mas tem um parágrafo mais interessante ainda para nós, que ele fala justamente o seguinte: quando necessário, os Estados Unidos vai responder a atos hostis no ciberespaço, né, como ele faria com qualquer outra ameaça ao nosso país, ou aos nossos amigos, ou aos nossos parceiros e tudo mais. Né? Nós nos reservamos o direito de usar todos os meios necessários, diplomáticos, meios de informação, porrada militar, né, e econômico, né, conforme apropriado, né, de uma forma consistente, né, para defender o nosso país, nossos aliados, nossos interesses. Ou seja, o governo americano já falou formalmente: se alguém me atacar, né, ou atacar alguma empresa, alguma infraestrutura minha pelo ciberespaço, eu vou responder com porrada. Aí a porrada dos caras pode doer. Né? Às vezes pode doer mais no bolso deles do que qualquer outra coisa, mas pode doer. Moral da história: a gente está vivendo hoje, né, o que eu chamei aqui de uma guerra fria cibernética, que não tem aquele aspecto exatamente igual da Guerra Fria tradicional, né, de ideologia e tudo mais, mas que é parecido no sentido que os vários países estão se armando do ponto de vista de preparativos para a guerra cibernética, e está uma corrida aí, quem se prepara primeiro, quem diz que está melhor do que o outro, para evitar que o outro ataque ele.
né, que é mais ou menos parecido com o que a gente tinha na Guerra Fria. Então, vários países estão investindo em guerra cibernética, e ao mesmo tempo que algumas instituições, né, internacionais, como a OTAN e a ONU, elas estão tentando criar acordos, né, para regular a guerra cibernética. Então, a gente já está nesse pé. Então, moral da história, eu tenho vários países hoje, né, com um nível um pouco diferente de maturidade e capacidade, mas vários países hoje que já estão se preparando para a guerra cibernética. Logicamente, os Estados Unidos, China e Rússia são os países mais bem preparados. Logicamente, os Estados Unidos só estão naquele primeiro quadrante lá, porque foi meu chefe que fez esse slide, né? Porque se dependesse de mim, tinha colocado os Estados Unidos no segundo lá, né? Porque a China e a Rússia estão extremamente bem preparados, né, para a guerra cibernética, tanto ofensivo quanto defensivo. O Brasil já está fazendo um trabalho bom, já está começando a fazer um trabalho. O Brasil usa mais o conceito de defesa cibernética do que guerra cibernética. E o que eu digo que separa, né, os meninos dos adultos, né, por que a gente começa já a se preparar para a guerra cibernética? A partir do momento em que o país ele começa a criar uma estratégia, né, interna de guerra cibernética ou defesa cibernética, no caso do Brasil, envolvendo todas as Forças Armadas, todos os órgãos de governo, que é o que o Brasil já fez. O Brasil, em dezembro de 2008, lançou, né, o Plano Nacional de Defesa, onde ele definiu que, olha, uma das prioridades de defesa nacional é o ciberespaço, junto com a guerra nuclear, junto com a guerra aeroespacial, né, a guerra cibernética é a terceira prioridade do Ministério da Defesa. E aí começou a construir, né, a capacitar as Forças Armadas e construir um centro de defesa cibernética, que é o Centro de Defesa Cibernética que está sendo montado pelo Exército em Brasília e que agora no segundo semestre deve começar a operar, né, com pelo menos 100 pessoas participando desse centro. Então, vários países já estão se preparando para esse tipo de coisa, né, de guerra e defesa cibernética, inclusive o Brasil. E aí, entrando na questão do hacktivismo, na minha opinião, o grande marco foi em 2010, né, quando tanto as ações do Wikileaks quanto as reações do Anonymous protegendo o Wikileaks, né, redefiniram, né, ou relançaram, ou ressurgiram da cinza o conceito de hacktivismo. Porque hacktivismo sempre existiu, mas antes era muito feito através de defacement. Né? Ah, eu sou contra aquele país, eu sou contra aquela empresa, quero protestar. O pessoal fazia o quê? Né, invadia um site, pichava a página e botava uma mensagem de protesto. Ah, o FHC é ruim, a privatização é uma porcaria. Ah, eu não gosto do Lula, eu não gosto do Serra, ou qualquer mensagem assim, né? Hoje não. Hoje, se você quer protestar contra alguém, né, graças à moda que o Anonymous lançou, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um DOS e derrubar o site do cara. Ou melhor ainda, vamos invadir a rede do cara, roubar informações internas e expor aquela empresa ao ridículo. Então, hoje, o hacktivismo ele deixou de ser o simples defacement para protestar, para mandar uma mensagem de protesto online, para você tentar ridicularizar, né, ou expor aquela empresa, né, tirando ela do ar ou roubando informações online daquela empresa. E o Anonymous, na verdade, não é um grupo novo, ele existe mais ou menos desde 2006. E ele começou a ficar famoso em 2008, quando ele fez o ataque numa campanha contra a igreja da Scientology, que é uma igreja que a gente só conhece porque o Tom Cruise faz parte da igreja, porque senão ninguém nem saberia que essa igreja existia. Né? E aí criaram um projeto Chanologia, né, para ficar enchendo o saco, né, do pessoal dessa igreja. Fizeram, por exemplo, em 2009, o que eles chamaram de YouTube Porn Day. Quando eles viram que o YouTube começou a censurar vídeos pornográficos, o que eles fizeram? Ah, é? Então vamos fazer um dia de todo mundo fazendo upload de milhares de vídeos pornográficos no YouTube, só que botando o nome de vídeo normal, tipo filme tal, ou Branca de Neve e os Sete Anões. Então começaram a fazer, né, subir vários vídeos, né, pornográficos de forma a bypassar os filtros que o YouTube estava colocando. Mas e até então, né, até 2010, o Anonymous ele era mais conhecido como um grupo de porra louca. Né? Um pessoal, né, troll, que a gente fala na internet. O pessoal que quer protestar, encher o saco, não tem uma ideologia por trás, está só a fim realmente de badernar. Só que aí, com a questão do Wikileaks, né, em dezembro de 2010, o Anonymous ele mudou a postura. Ele passou a assumir uma postura mais politizada. Agora a gente não quer só sacanear, a gente não quer só fazer trollagem. Né? Eles querem defender o que eles chamam de direito à informação, liberdade online, né, ser contra a censura e tudo mais. Outro exemplo assim, de 2008, que é o ataque contra a fundação do Fórum da Fundação de Epiléticos dos Estados Unidos, que eles fizeram, mudaram um GIF do fórum, né, para ser um GIF que ficasse piscando.
né, só para quando o epilético fosse acessar o fórum, começasse a ter ataque epilético, né, só de navegar na página. Ou seja, até 2009, com meados de 2010, o Anonymous era um grupo de porra louca. Depois, de repente, eles começaram a tomar uma postura mais séria e realizar diversas operações, né, normalmente defendendo alguma ideologia. E, embora o caso do Wikileaks ou do PayPal, e mesmo os ataques à Sony, sejam os casos que mais apareceram na mídia, que a gente sabe, na verdade, esse aqui é um slide que eu marquei, não todas, porque não cabia mais no slide, eu desisti, né, das diversas operações que foram feitas ao redor do mundo, né, nesse primeiro semestre desse ano. Ou seja, diversos grupos, né, surgiram em vários países, né, representando o Anonymous, né, e realizaram diversas operações em vários lugares do mundo, né, isso até junho de 2011, antes do surgimento do LUSEC e antes dessa onda chegar aqui no Brasil. E normalmente essas operações sempre foram voltadas a defender, né, o que eu comentei, alguma questão ideológica relacionada normalmente ao direito de você ter acesso livre à internet, contra qualquer tipo de restrição a compartilhamento de material protegido por copyright, etc. Então, por exemplo, a Operação ACTA, no México, ela surgiu quando o Senado mexicano foi votar a adoção do México ao ACTA, né, que é um acordo, né, de proteção, né, é o Anti-Counterfeit and Trade Act, é o acordo de proteção contra material protegido por proteção a favor, né, de material protegido por copyright. Mesma coisa aconteceu na Espanha, né, na Inglaterra, na Nova Zelândia. A Nova Zelândia, que na verdade ela fica aqui, não coube no slide, né? A Nova Zelândia aqui, eles aprovaram uma lei lá, que eles chamam, né, de censura a compartilhamento ilegal de arquivos, que é o seguinte: se você for identificado, né, e comunicado 3 vezes, na terceira vez seu acesso à internet já é cortado, por lei, né? Enfim, várias operações aí, né, ao redor do mundo. Por exemplo, a operação Blitzkrieg aqui aconteceu lá na Alemanha contra sites nazistas, Operação Everest apoiando o Dalai Lama, os famosos casos da operação da Tunísia, Líbia, Egito e Palestina apoiando, né, os protestos de rua, né, contra os regimes locais lá, etc. Na Grécia foi uma operação contra o FMI e por aí vai. Diversas operações ao redor do mundo, sempre protegendo de alguma forma, né, a população em geral contra, né, ações de criar leis antipirataria, censura online, defendendo a liberdade de expressão, né, e muitas vezes, inclusive, apoiando movimentos sociais. Então, o Anonymous, no mundo, não no Brasil, né, ele passou a assumir uma postura ideológica muito forte, né, de defender esse tipo de coisa. E por que o Anonymous faz sucesso? Tem feito bastante sucesso, né, com esses movimentos aí, hacktivistas, né, nesse formato. Principalmente porque ele fala uma linguagem que o pessoal está acostumado, os jovens estão acostumados, né? Eu chamei aqui de geração Y, embora eu não goste desse rótulo, né? Mas é a linguagem que os jovens estão acostumados. Hoje todo mundo usa Facebook, Orkut, Twitter. Orkut não é só o Brasil que usa Orkut. Facebook, Twitter, redes sociais em geral. Então, cada ação que o Anonymous decide fazer, ele cria um nome bonito, operação qualquer coisa, e divulga essa operação qualquer coisa nas redes sociais. Cria uma página no Facebook, cria uma conta no Twitter para aquela operação, começa a divulgar aquilo lá, cria vídeos no YouTube divulgando, né, por que ele está atacando aquele determinado alvo, por que ele está fazendo aquele tipo de protesto, e divulga isso daí, dissemina isso daí viralmente, e aí o pessoal acaba, né, na euforia assumindo isso daí. Teve um caso interessante, que está no próximo slide aqui, está no slide mais para frente, né, na Espanha, fizeram a Operação Goya, também para protestar contra a questão da regulamentação de copyright na Espanha, mas aproveitando um festival de filme, né, de cinema chamado Festival Goya, lá do cinema espanhol, que é tipo o Oscar dos espanhóis, né? Então, assim, no dia que estava tendo um festival, eles fizeram protestos na rua, né? O pessoal vestiu uma máscara do Anonymous e foi lá na rua protestar contra as leis de proteção ao copyright. Coisa parecida com o que aconteceu no Brasil, só que com a diferença lá, quando o pessoal sai na rua para protestar, eles protestam de verdade. Aqui parece só 3 gatos pingados e fica por isso mesmo. Outro motivo que o Anonymous faz bastante sucesso é a questão que é muito fácil hoje em dia fazer um ataque de negação de serviço. Porque é muito fácil, a tecnologia existe, a tecnologia está disponível,
né? Você pode tanto você usar uma botnet para derrubar um site, quanto pode usar algumas ferramentas. E que o pessoal tem feito bastante é usando essa Loic, que é uma ferramenta originalmente desenhada para fazer stress testes de rede, né? E que o pessoal começou a usar isso daí para fazer derrubar site. Então, você tem várias pessoas ao redor do mundo, né? Várias não, dezenas, centenas, milhares de pessoas fazendo um stress test contra o site, eu consigo derrubar aquele site. Então, o tipo da coisa que assim, olha, você quer se juntar ao protesto? Vai no site aqui do Loic, baixa a ferramenta, vem aqui no meu canal de IRC, pega o endereço IP onde eu estou atacando, e no dia tal, eles até que às vezes até criam contadores, né? Faltam tantas horas para fazer o ataque contra o site tal, né? Então, no dia tal, você vai lá e dispara o ataque contra o site que a gente está querendo protestar. E quais são os alvos típicos? Normalmente, como tem algum motivo ideológico, normalmente são os governos, né? Forças de polícia, forças militares, e às vezes algumas empresas também, normalmente empresas que apoiam de alguma forma, né? Censura online, ou proteção ao copyright, e por aí vai. E, eventualmente, até alguma empresa que coloca no meio do caminho deles, que foi o caso da A.J. Gary, que é uma empresa de consultoria em segurança, que um belo dia virou e falou, olha, a gente tem rastreado tudo que o Anonymous faz, e nós descobrimos que são todos os líderes do Anonymous, vamos divulgar isso daí para o governo americano, vamos vender essa informação para o governo americano. Aí o pessoal do Anonymous falou, ah, é? Vocês sabem quem nós somos? Eles invadiram essa empresa, roubaram todas as informações internas dessa empresa e divulgaram para a internet e-mails dos executivos e um monte de coisa, né? Ou seja, arrombaram a empresa aí, né, com o intuito de dizer o seguinte, olha, o que você está falando é tanta besteira que a gente não tem nem medo de divulgar o que você disse que você descobriu. A gente invadiu o seu sistema, roubamos todas as suas informações, estamos divulgando tudo isso na internet, inclusive o que você falou que descobriu sobre a gente, porque isso na verdade é tudo mentira, segundo eles. Então, várias operações aí, né, o caso da Sony também é emblemático, né, mas aí daria outra palestra. Mas hacktivismo, na verdade, que é a minha mensagem que eu quero deixar, ele sempre existiu, né? Não surgiu agora porque o LUSEG, o Anonymous, está causando caos e tudo mais. O hacktivismo ele sempre existiu, ele só mudou o formato, de novo, né? Antigamente era defacement. Esse exemplo aqui que eu peguei, provavelmente quase ninguém aqui vai reconhecer, que é o seguinte, hackers portugueses, em 96, na época que talvez alguns aqui do auditório ainda não tinham nem nascido, né? Eles começaram a invadir vários sites e protestar contra a violência do governo da Indonésia contra o Timor-Leste, que é uma antiga colônia de Portugal. Então, assim, foi uma campanha de 96 via defacement. Aqui no Brasil já tivemos alguns casos também, né? Só que, assim, essa mudança veio para ficar, ou seja, a partir de agora, não tem jeito, você quer fazer protesto? Vamos fazer DDoS contra um site. Né? Gosto de fazer hacktivismo, já é coisa dos anos 90, tá? Não tem de fazer defacement. É coisa dos anos 90, não tem mais tanta graça. Só que é o seguinte, a gente está vivendo um momento específico de pico de ataques, que isso daqui a pouco vai acabar. Assim que a Polícia Federal começar a prender uns 2 ou 3, né, aqui no Brasil, o pessoal vai dar uma amarelada, porque é o típico do brasileiro, né? Vamos fazer protesto, legal, tudo legal, né? Nada vai acontecer com ninguém, o Brasil não tem lei, não tem polícia, tal. É legal protestar contra o governo, só que a partir do momento que os 2 primeiros são presos, sai todo mundo correndo, né, com o rabinho embaixo das pernas e volta para casa. De acordo com o Mandarino, isso não vai demorar, né? Então, assim, esse volume de ataques deve diminuir daqui a pouco, assim que começar a prender os primeiros casos. Quem for um pouco mais antigo, né, Nelson? Mais antigo na área, deve lembrar que lá no final da década de 90, na época do governo FHC, teve um pico de defacements do pessoal protestando contra o governo FHC. Porque o FHC é corrupto, é ladrão, né? Porque a privatização é uma porcaria, está sucateando as coisas do governo e vendendo isso daí. Fora FHC, fora Nelson Mota, que era o ministro das telecomunicações do Fernando Henrique, que já está morto, inclusive. Né? E aí foi a mesma coisa, teve um pico gigantesco de defacements na época contra o governo FHC. Até que o governo ficou tão pé da vida e tão incomodado que começou a prender esse pessoal. Né? Prendeu, o volume de defacements que estava lá em cima caiu durante alguns meses quase a zero. Né? Foi um paraíso, assim, quase nada de defacement no Brasil durante alguns meses. Por quê? Porque começaram a prender o pessoal. Então hoje, o que acontece? Esse conceito de guerra cibernética, hacktivismo, cybercrime, cyberterrorismo, ele meio que se mistura em alguns momentos. Por quê? Porque às vezes por questões ideológicas, ou principalmente porque as tecnologias, as ferramentas, muitas vezes são iguais.
ou são parecidas. O mesmo DDoS que eu uso para tirar um país do ar numa necessidade de guerra cibernética, eu uso num protesto de hacktivismo para tirar um site de uma empresa do ar. Esse mesmo DDoS eu posso eventualmente usar até no cybercrime, coisa que não acontece aqui no Brasil, mas em vários países do mundo, principalmente na Europa e na Rússia, é comum gangues especializadas em fazer DDoS contra site, né, e fazer o seguinte: olha, eu derrubei seu site. Se você me pagar uma taxa de proteção, eu paro de derrubar o seu site. E digo mais, se alguém tentar derrubar seu site, você me avisa que eu faço DDoS contra o cara. Então, as tecnologias hoje, elas estão muito misturadas. A mesma tecnologia que eu posso usar para o cybercrime, né, a ideia de phishing, de código malicioso, de Trojan, eu posso usar numa guerra cibernética também. Eu posso usar isso daí, num caso de hacktivismo, para invadir uma empresa e roubar as informações de lá. Então as tecnologias meio que se misturam. Então hoje existe uma certa mistura aí dos conceitos, que também é perigoso, porque a gente acaba confundindo tudo, né, e a mídia adora confundir essas coisas. E todos nós estamos vivendo num cenário novo de ameaças. Ou seja, hoje eu não tenho mais só o crime cibernético no Brasil relacionado ao roubo financeiro da informação. Eu tenho, inclusive, o próprio hacktivismo, né, tentando derrubar sites só para o cara se mostrar, para protestar contra a sua empresa. Nós temos ameaças muito mais sofisticadas, ataques muito mais sofisticados surgindo. A motivação deixou de ser só financeira, mas pode ser política ou estratégica. De repente, algum governo quer se preparar contra alguma coisa do governo brasileiro, começa a invadir preventivamente algumas empresas chaves aqui no Brasil, porque se um dia precisar ele vai lá e, né, desliga a chave da empresa, e por aí vai. Então nós estamos vivendo hoje num cenário de ameaças muito mais complexas do que a gente estava vivendo antigamente. E o motivo, né, e o atacante agora, eles são diferentes. Deixa de ser o cybercriminoso querendo um objetivo financeiro, né, um lucro ou roubo de informação dentro de uma espionagem industrial para vender informação sua para o concorrente, para, eventualmente, um cenário onde ele quer simplesmente espionar a sua empresa e se preparar para destruir a sua empresa quando precisar. Quando começaram os ataques no Brasil, do LUSEC Brasil, os primeiros sites que saíram fora do ar da Presidência da República, da Petrobras, etc., eles foram atacados principalmente por botnets, vindas da Itália, inclusive. Né? Hoje, no Brasil, ainda existem poucos criminosos cibernéticos voltados à construção de botnets, aqui no Brasil, controlados por brasileiros para fazer ataques. Mas isso já acontece lá fora com bastante frequência, né, e pode acontecer aqui no Brasil também em breve. Então é isso. Só para finalizar, eu gosto muito de usar uma frase aqui do Obama, né, que ele fala que a grande ironia do mundo de hoje é que a mesma tecnologia que a gente usa para o bem, né, para disseminar informação, para promover educação e tudo mais, também essa mesma tecnologia pode ser usada para o mal. Então essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje, né, quando eu penso em segurança, eu não posso simplesmente querer podar o uso de uma tecnologia, porque ela pode ser usada para o bem quanto para o mal, depende de quem está usando. Então, só para exemplificar com um caso extremamente recente, ontem o primeiro-ministro lá da Inglaterra fez um discurso lá no parlamento dizendo, olha, né, por conta desses protestos de rua que aconteceram em Londres, a gente acha que o governo ele tem o direito, tem a obrigação de, no caso de protesto de rua, censurar a internet, porque esse pessoal que está fazendo aqueles protestos em Londres estão usando redes sociais, principalmente Twitter, e, né, o mais engraçado é a rede de comunicação do BlackBerry, né, para trocar mensagem entre si para organizar os protestos. Então, o governo inglês falou, olha, a gente acha, né, o primeiro-ministro inglês falou, a gente tem que se prever com relação a isso, porque se precisar a gente tem que ter condições de cortar a internet da população. Coisa que a Líbia quis fazer há poucos meses atrás, caso alguém tenha esquecido disso. E o Egito também. Então, a mesma tecnologia que pode ser usada para o bem, infelizmente, também pode ser usada para o mal. Então, agradeço aí e abro para perguntas. Aqui, Zé Paulo Palhuzzi. Só para a gente clarear, eu acho que fica interessante, você define para a gente a diferença que você considera entre cyber-hacktivismo e cyberwar? Obrigado. Talvez não tenha ficado claro, até porque eu misturei bastante os assuntos, mas, na minha opinião, são casos extremamente diferentes. Né? A guerra cibernética, para mim, entra no conceito de guerra, que é um conflito entre nações ou ideologias
né, bem diferentes e bem demarcadas, né? Ou seja, tem um país contra um outro, uma população, né, segregada ideologicamente, às vezes religiosamente, contra uma outra, né, religião ou ideologia adversária. Então, assim, a guerra, para mim, ela entra no conflito entre grupos grandes e bem definidos, normalmente definido por uma nação, por uma ideologia ou uma religião. Cyberguerra, consequentemente, é o conflito, né, esse conflito extrapolado para o cyberespaço. O hacktivismo, na minha opinião, assim, eu gosto de definir, eu não sei se, eu por preguiça eu não fui atrás ainda de uma definição correta, mas eu enxergo de forma diferente o hacktivismo e o cyberativismo. Né? Que o cyberativismo é aquela coisa de você usar a internet para protestar, né? Para divulgar uma mensagem, etc. O hacktivismo, na minha opinião, é você usar ferramentas hacker, né? Entre parênteses, né? Ou entre aspas, né? Ferramentas de invasão, de ataque, né? de ataque em geral, para você promover uma determinada ideologia, um determinado protesto, etc. Então, o hacktivismo entraria, no caso, ter um grupo querendo protestar contra alguém, contra uma pessoa, uma empresa, ou mesmo um país, um governo, ou alguma coisa. Né? Um grupo pode ser pequeno, pode ser grande e tal. Mas aí o hacktivismo entraria quando você usa, né, você quer, para promover esse protesto, você faz algum tipo de invasão ou de impacto, né, negativo em algum alvo para você promover essa mensagem. Então, vou fazer um DDoS contra a empresa, vou fazer uma pichação no site de alguém que não tem nada a ver com o pato, só para divulgar essa minha mensagem. Então, quem for um pouquinho mais antigo também vai lembrar na época que era muito moda os defensimas aqui no Brasil. Teve um caso emblemático onde a Embraer estava exportando jatos para o governo do Canadá. Né, isso foi final dos anos 90, se não me engano. E aí o governo canadense, para tentar barrar, né, na verdade, estavam vendendo jatos para o governo americano, né, concorrendo com uma empresa canadense que é a Bombardier. Né, então, até a Embraer e a Bombardier concorrendo. Então, para o governo canadense tentar minar o governo brasileiro, né, na balança comercial, digamos assim, nas negociações comerciais, começou a vazar uma informação de que no Brasil a carne que era exportada tinha vaca louca, etc., que dava para confiar nos produtos brasileiros e tudo mais. E aí os hackers brasileiros começaram a invadir um monte de site por aí, dizendo que, na verdade, quem come vaca louca são os canadenses, que a gente não tem nada a ver com isso, que os caras estão sacaneando a gente, etc. Então é um hacktivismo, ou seja, é um cara, uma pessoa que se sentiu incomodada com um país e começou a pichar sites para protestar contra aquele país, por exemplo. Uma coisa que acontece bastante, né, principalmente no Oriente Médio, ou regiões de conflito, né, quando tem uma região em conflito, os hackers de algum país começam a pichar sites daquele outro país, metendo o pau no cara, e vice-versa. Ah, porque o seu país faz assim, assim, assado, o seu país está errado, não, meu que está certo, por aí vai. Anchiles, eu sou o Adriano. Você está falando aí sobre esses ataques na época de defacement, desse do Canadá. Eu lembrei aqui que na época eu vi também essa página. Eles invadiram, acho que foi algum site do Canadá mesmo, falando que vaca louca seriam eles. Tinha até uma mulher, né, pintada de como fosse uma vaca, assim, na frente, zoando eles. É interessante. Mas o que eu queria mesmo perguntar a você era, já que você estava falando sobre no começo do Stuxnet, é o seguinte. Há pouco tempo também foi dito que, por um programador, se eu não me engano, do OpenBSD, ou NetBSD, que o governo norte-americano teria instalado um backdoor no IPsec, que permitisse que eles acessassem, a hora que quisessem, qualquer VPN fechada com IPsec. E a outra pergunta é, o que era aquela operação Metal Gear? Peraí, então vamos por partes. Esse boato realmente existiu, caso alguém não lembre, foi um boato que surgiu, acho que no final do ano passado, começo desse ano, surgiu numa lista de discussão do OpenBSD, né, um cara que disse que participou do processo de implementação da pilha IPsec dentro do OpenBSD, né, dizendo, olha, né, existia um projeto do governo americano através da CIA, né, através de programadores plantados lá no projeto, de implementar backdoors, né, na pilha de OpenSec, lá de VPN lá, do OpenBSD. Esse boato nunca foi confirmado. Né? A comunidade OpenBSD começou a fazer um trabalho muito grande de revisão do código. Né? Acharam alguns bugs, inclusive, mas não acharam nenhum traço de backdoor encontrado. Pelo menos até o momento que eu fui acompanhando essa discussão, não tinha surgido nenhum traço de backdoor, ou seja, não foi confirmado.
Mas isso pode acontecer. Né? Existem vários casos na história de espionagem e contra-espionagem entre países, em que países plantaram coisas, né, na infraestrutura de outros países. Tal, né? Isso também daria outra palestra. Aí, a questão da operação Metal Gear foi uma das operações divulgadas pelo Anonymous, que, na verdade, ela acabou não se concretizando, que, se não me engano, era uma operação voltada a roubar informações da Booz Allen, que estava dizendo que estava criando, né, estava vendendo serviços de segurança para o governo americano, etc. Então, daí eles começaram a montar essa operação para conseguir invadir essa empresa e roubar informações e disseminar isso daí. Mas acabou não se concretizando, assim, foram na fase de planejamento, etc. Uma coisa interessante, quando eu mostrei aquelas operações, é que muitas delas, na verdade, né, algumas foram pontuais, ou seja, vamos fazer um ataque no dia tal para protestar contra a lei tal e ficou por isso mesmo, mas várias outras operações, elas duraram até hoje, na verdade. Algumas dessas operações aqui, na verdade, elas duram até hoje. Então, aqui daqui a pouco vai aparecer uma lá em cima, que é a Operação Green Rights, né, que na verdade é uma série de ataques contra empresas que ferem o meio ambiente na Europa. E até hoje, né, ainda invadem uma outra empresa lá na Europa. E por aí vai. Teve a operação contra o Bank of America, que, por exemplo, foi específico contra a Bank of America cortando os recursos do Wikileaks e por aí vai. Então, assim, algumas dessas operações elas são bem específicas, direcionadas a um alvo específico, algumas duram durante meses aí. Quando a polícia espanhola, eu não coloquei aqui, porque não cabia, né? Por exemplo, na Espanha, teve tanto a Operação Goya e a Operação Verde Votaciones contra a tentativa de criar uma legislação, que chamam lá de Lei Cindy, para regulamentar o compartilhamento de copyright, material protegido por copyright na internet. Na Espanha também teve a Operação Spain, também voltada a isso. Teve a Operação Hipoteca contra a ajuda do FMI aos bancos espanhóis, ou seja, né, a Espanha está numa crise desgraçada, né, faz parte dos PIGs, lá, né, os países que estão, né, afundados na lama lá da crise europeia. E o FMI começou a socorrer os bancos espanhóis. Os caras, espera aí, né, quem está passando fome aqui é a população, não é o banqueiro. Né? E aí que fizeram uma operação contra essa ajuda do FMI, por exemplo. Né? Eu não coloquei aqui também outra operação, que quando a polícia espanhola prendeu alguns membros do Anonymous local da Espanha, chegaram a prender alguns líderes, inclusive o servidor de RC que eles estavam usando no país, eles fizeram uma operação V de vingança, né, lá na Espanha, atacando os sites da polícia, né, e protestando contra a polícia ter prendido os membros do Anonymous na Espanha. Obrigado.